Questão 40. Questão 40 fala sobre atividade enzimática de acordo com diferentes condições de temperatura e pH. As enzimas são aí, nesse caso, estruturas proteicas que atuam como catalisadores biológicos no nosso organismo, o que significa que vai diminuir a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. E aí as reações químicas conseguem ser realizadas. Tem 3 fatores que podem afetar a atividade enzimática e, consequentemente, a velocidade da reação enzimática: pH, temperatura, concentração do substrato. A variação do pH pode, aí, nesse caso, afetar a atividade de uma enzima. E aí a gente vai observar o seguinte: sempre existe um pH ou temperatura, né? Aí, nesse caso, tanto para um quanto para outro, a relação vai ser bem parecida. Sempre existe aí, nesse caso, um pH que é o pH ótimo, que é o pH ideal para aquela atividade enzimática, para que aquela atividade enzimática aconteça. No pH ótimo, a velocidade enzimática ela vai ser máxima, tá? O pH ótimo pode variar de acordo com cada tipo de enzima. Por exemplo, a gente pegar no nosso organismo as enzimas que atuam no nosso sistema digestório, a gente tem enzimas que atuam em pH ótimo igual a 7, que é o caso da amilase salivar. A amilase pancreática já atua em pH igual a 8. Então, a gente vai observar que cada uma tem um pH ótimo. Alterar esse pH pode, aí nesse caso, pode não, vai interferir na velocidade da reação enzimática. Então, se eu alterar o pH na boca de 7, passar para um pH 8, 9, a gente vai começar a observar que a gente desloca o pH para cá, a gente está aumentando o pH, e aí a gente vai observar, então, que a velocidade enzimática cai. Por que que cai? Seja para mais ou para menos, essa alteração do pH, ela provoca uma desnaturação dessa enzima. E a perda dessa estrutura terciária vai fazer com que a gente tenha uma redução da atividade enzimática, e aí a gente vai ter uma desnaturação e, consequentemente, uma redução da atividade enzimática. Um outro fator que a gente vai observar que pode afetar a velocidade de uma enzima é a temperatura desse meio. A variação da temperatura vai interferir também, pode interferir também na velocidade da reação enzimática. Aí a gente vai observar que existe, da mesma forma que do pH, existe também uma temperatura ótima, onde a gente vai observar que nessa temperatura a velocidade enzimática seria máxima. Então, existe uma temperatura ótima, um ponto de temperatura ideal para que a velocidade enzimática seja a maior possível. Se aumentar a temperatura, eu posso promover a desnaturação dessas estruturas enzimáticas. Se eu reduzir a temperatura, eu não desnaturo a enzima, tá? No caso da redução da temperatura, o que a gente vai observar é uma redução da energia cinética e isso vai trazer como consequência a redução da velocidade enzimática. Então, no caso da temperatura, o aumento da temperatura reduz a velocidade de reação devido à desnaturação das enzimas, mas a redução da temperatura promove redução da energia cinética, o que leva a uma redução da atividade enzimática. Tudo bem? Concentração de substrato. Se a enzima reage com substrato, quanto mais substrato, maior a velocidade da reação enzimática, até que a gente tenha, aí, nesse caso, uma saturação enzimática, e a gente vai observar que existe um ponto de saturação onde todas as enzimas estão ligadas ao seu substrato, e aí a gente vai observar que a partir desse momento a velocidade enzimática começa a ficar constante. A gente pode aumentar a quantidade de substrato disponível, mas se a gente não alterou a quantidade de enzimas, a gente não vai ter como aumentar a velocidade da reação, tudo bem? Então, a gente vai observar aí, nesse caso, que são esses 3 fatores que podem afetar a atividade de uma enzima. Vamos lá para a questão. A questão trabalha com 2 desses fatores, né? A questão trabalha com pH e temperatura. E aí ele coloca a atividade da enzima de acordo com temperaturas variadas, 10, 20 e 30 graus Celsius, e em pHs variados. pH igual a 7, essas temperaturas em pH igual a 7, e essas mesmas temperaturas, só que em pH igual a 8. Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que o aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Pelo contrário, né? Olha aí os gráficos quando você tem pH igual a 7. Com pH igual a 7, a gente vai aí, nesse caso, observar que as barras desse gráfico são maiores do que quando a gente olha as 3 barrinhas que estão indicando o pH igual a 8. Então, as 3 primeiras barras que estão no seu gráfico, né, da esquerda para a direita, as 3 primeiras barras, o pH igual a 7 e a atividade enzimática é maior.
do que se comparada com as 3 últimas barras que estão em pH igual a 8, representando aí a atividade enzimática em pH igual a 8, onde você tem uma menor atividade enzimática. Então, o aumento do pH leva a uma atividade menor da enzima e não maior, como a letra A afirma. Letra B, temperatura baixa, 10 graus Celsius, é o principal inibidor da enzima. Não. Aí, nesse caso, você vai observar o seguinte: compara as barras agora do gráfico em 10 graus Celsius, só que em pH 7 e em pH 8. Não foi a temperatura que afetou a atividade dessa enzima. A temperatura de 10 graus Celsius em pH 7 e nessa mesma temperatura em pH 8, a enzima tem maior atividade quando está em pH 7. Então, foi a alteração do pH que afetou a atividade enzimática e não a temperatura. Então, já começa aí nesse caso, aliás, já começa não, né? É aí nesse caso uma opção errada, porque a temperatura não é o principal inibidor da enzima. A temperatura baixa, o pH, aí nesse caso, é o principal inibidor. Porque a gente vê que em 10, 20, 30 graus Celsius, a atividade enzimática em pH igual a 7 é alta, se comparado a essas mesmas temperaturas em pH igual a 8. Então, a alteração do pH é o fator de maior influência na atividade dessa enzima e não a temperatura, como a letra B fala. Letra C, ambiente básico reduz a quantidade de enzima necessária na reação. Ambiente básico seria o pH igual a 8. pH igual a 8, a gente vê que a atividade enzimática é menor. Isso faria com que a gente tivesse um aumento da quantidade de enzima necessária para que a reação pudesse ter a mesma eficácia e não a redução. Quando a gente fala que eu reduzo a quantidade de enzima necessária, é porque a gente tem aí, nesse caso, uma condição ideal, então as poucas enzimas que estão ali conseguem reagir rapidamente com esse substrato, coisa que não vai acontecer em pH básico, que é o pH igual a 8, porque ali ele demonstra para a gente pelos gráficos que a atividade enzimática está baixa. Então, a afinidade da enzima pelo substrato não é tão boa assim nessa condição de pH igual a 8. E isso vai comprometer a atividade da enzima, isso vai comprometer a velocidade da reação. Se eu aumentasse a quantidade de enzima, a gente até poderia observar um aumento na velocidade de reação. Mas aí, nesse caso, está errado, porque ele coloca para a gente redução da quantidade de enzima necessária. Pelo contrário, ali naquela condição de pH igual a 8, para eu poder manter uma alta velocidade de reação, eu teria que aumentar a quantidade de enzima disponível para tentar compensar aí essa baixa eficiência em pH igual a 8. Letra D. Ambiente básico, pH igual a 8, reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Sim, em condição de pH igual a 8, você vê que a atividade enzimática é menor. Isso significa que a reação enzima-substrato é menor também. Então, a letra D é a opção aí nesse caso correta. A letra E está errada porque fala o seguinte: temperatura ótima de funcionamento da enzima é de 30 graus Celsius. Até aí, dá para a gente encarar que pode ser que seja verdade, porque realmente em 30 graus Celsius, o primeiro gráfico, o gráfico de 30 graus Celsius em pH igual a 7, ele tem uma velocidade de reação enzimática bem alta. Só que aí ele fala independentemente do pH. Independentemente do pH, não, porque em pH 7 a 30 graus Celsius a atividade enzimática é muito alta. Mas em pH 8, nessa mesma temperatura de 30 graus Celsius, a atividade enzimática ela reduz drasticamente. Então, não é independentemente do pH. Depende sim do pH para a gente poder fazer essa análise. Então, seria a letra D a opção correta nessa questão. Vou sair para vocês poderem pegar. O gráfico vocês já estão cansados de saber, né, de ver, mas não custa nada.